Conecta ANEFAC. Bem-vindos ao Conecta ANEFAC, uma iniciativa que visa auxiliar a retomada da economia e dos negócios. Eu sou Roberto Bertamati, conselheiro e diretor de economia da ANEFAC. O programa de hoje, nós vamos falar sobre recuperação judicial. E o nosso convidado é o Luiz Cláudio Montoro Mendes, ele que é sócio da Via Capital, presidente do Instituto Recupera Brasil e professor do INSPER. Luiz Cláudio, seja bem-vindo, tudo bem? Roberto Bertamati, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Agradeço a ANEFAC também, um amigo Ailton Leite, né? E sou fã de carteirinha do programa de vocês, é uma honra estar aqui. Obrigado. Luiz Cláudio, nós já comentamos aqui nesse nosso programa esse importante assunto que é a recuperação judicial, mas houve alterações recentes na legislação e você poderia comentar essas principais mudanças aí na Lei 11.101, bem como o que ainda depende de aprovação para que essas alterações venham a ajudar ainda mais na recuperação das empresas? Bertamati, assim, a insolvência, né, a sociedade vinha clamando há muito tempo modificações na insolvência, no sistema de insolvência brasileiro, tanto que essa discussão da alteração que a gente vive agora foi uma discussão que começou em 2016, tá? Quem deu o chute inicial foi o Ministério da Fazenda, na época de Henrique Meirelles, né? E disso se desdobrou em diversas discussões, diversas associações, né? O deputado Hugo Leal foi uma peça-chave, um player-chave nessa versão que se encontra agora, e nós temos o texto aprovado pelas duas casas e sancionado agora 24, se não me engano, 24 de dezembro, já entrando em vigor, só que dando um vacatio legis, ou seja, início de atividade da publicação até vigência da lei de 30 dias. Então, depois do feriado agora do feriado da comemoração de São Paulo, nós já estaremos já com uma lei de insolvências nova e muito diferente, não no contexto dos institutos, mas muito diferente no seu lógica. Faltando ainda debate das casas com relação ao veto do presidente, que muita gente discorda, muita gente concorda. Legislação, nunca nunca é a mesma linha, mas ainda falta esse debate nas casas com relação à aceitação ou não do veto, tá? Mas a lei do jeito que está, ela já está entrando em vigor logo, logo. E, Luiz, dentro das mudanças aí que foram propostas, uma que chama atenção é a lógica da mediação pré-processual. Você poderia explicar um pouquinho como funciona e se tem vantagens? Roberto, assim, eu acho que você tocou no the bullseye, né? Que efetivamente um ângulo diferente, é um ângulo de entrada diferente das empresas no sistema de insolvência. Até o ingresso à vigência da lei, se você está em crise, você entra com uma recuperação judicial ou busca uma extrajudicial ou acaba tendo sua falência decretada. É tudo muito trágico. Por empresariado é muito trágico, é um trauma fazer isso. Ele sabe que ele vai entrar numa estrutura judicial, numa briga, nossa, a coisa vai ser grande. E vai definir o produto dele, a imagem, o market share, muita coisa vai impactar. A mediação pré-processual é a possibilidade da empresa, antes de entrar com a recuperação, tá, ir numa câmara, num Sejusc da vida, numa câmara de mediação, pedir que os seus credores venham a mediar com ele os seus passivos, contratar um mediador, e entrar em juízo pedindo um stay, que a gente chama, que é a suspensão de ações, que ninguém pode entrar com ação contra ele, por 60 dias. Então, na verdade, assim, ele está colocando a empresa dele no PIX,
tá nesse pega-pega econômico que está aí por aí hoje, tá? Ele vai ter um Pix de 60 dias para fazer uma mediação. Caso ele não consiga mediar, caso não seja suficiente ou satisfatório, ele pede a conversão dessa tutela em recuperação judicial. Então, é um ângulo de entrada novo e é uma alternativa nova. Tamati, imagina, assim, várias empresas que nós conhecemos do mercado, enquanto eram empresas saudáveis, a gente era alucinado para ter o produto dele, ter o serviço deles, uma Varig da vida, que delícia, né? Assim, nossa, eu quero voar de Varig. Eu trabalhava nessa época num banco, eu quase que ajoelhava para o meu diretor, me manda de Varig, né? Eu achava o máximo aquilo, né? E aí depois, assim, quando entra em recuperação judicial, quando começa a ter um problema de insolvência, o meu diretor falou assim, você quer de Varig agora? Eu, não, obrigado. Né? É natural. O mercado, existe uma resistência. O público consumidor diminui o market share. Recuperação é um remédio muito agressivo. Ele realmente trata do problema, mas ele fragiliza a parte boa da empresa um pouco. Então, ele tem que ser muito bem lidado com isso. E a mediação pré-processual é um ângulo de entrada muito mais suave. Luiz, parece que a gente tem 3 momentos aí com relação à recuperação judicial. Até antes da pandemia, durante esse 2020 aí passado com a pandemia, e agora a nova situação com essa nova legislação para 2021, 2022. Como é que você vê tudo isso, Luiz? Olha, eu gostei muito de um evento, né, uma palestra do ministro Salomão, que ele falou assim, olha, estamos numa época de incertezas, né? Assim, eu não tenho como não concordar de gênero, número e grau. Nós tivemos em 2019 1.387 recuperações requeridas, com 1.239 deferidas. Sempre você tem esse gap aí, né? Entre que a aceitação do juiz para o processo começar. Em 2020, que foi esse ano pandêmico, tá, completamente fora da curva, nós tivemos um ingresso menor de recuperações, 1.169, com 921 deferidos, ou seja, e o pico desse ano foi junho, julho e agosto. Dezembro tivemos 73 processos, novembro tivemos 52 entrados, ingressantes. Então, assim, você vê que, tá, ainda não teve o impacto econômico. Muitos economistas, cada um pensa num aspecto da questão, tá? Eu vou me arriscar plagiando um economista que eu acho ele fantástico, tá? Que a aceitação dos credores em razão de uma situação de pandemia, das prorrogações de vencimento e a flexibilização do Banco Central em 2020 com relação às prorrogações de vencimento e os níveis de provisionamento de créditos, tá, em rating bancário, eu acho que isso está um pouco segurando essa conta, mas eu tenho muito medo, pessoalmente, que essa conta está sendo um pouco transferida para o setor bancário, porque a hora que os bancos apertarem firme, a hora que eles tiverem que justificar o provisionamento e a simples prorrogação, cai o rating deles e aumenta o provisionamento nas contas bancárias, tá? Essas empresas, será que elas vão estar aptas a fazer o seu pagamento, a honrar com seus compromissos? E aí a gente pode ter realmente o estouro da bolha, né? Todo mundo está entendendo que existe uma bolha, tá, com estouro para terceiro trimestre de 2021, tá? Eu realmente, para mim, é tudo futurologia. Eu realmente, como técnico, todo técnico, bom técnico em insolvência vai falar, eu não sei. Não, porque não tem resposta mesmo, né? Não tem. Verdade. Vamos ver. Luiz, nesse processo aí de compra e venda de empresas em recuperação, a RJ, pouco se fala sobre procedimentos envolvidos para que se tenha um bom caminho na negociação. Dessa forma,
buscando a efetiva recuperação da empresa, que eu acho que é o mais importante para a economia, para todo mundo. Por favor, você poderia comentar sobre os melhores procedimentos para que isso realmente aconteça? A lei traz dois gatilhos, Bertamati, dois gatilhos muito legais. Um é a UPI, Unidade Produtiva Isolada, e outro é o DIP, é o Debtor in Possession, tá? O que são esses gatilhos? A UPI é a recuperando a vender parte dos seus ativos sem sucessão tributária e trabalhista. O DIP é ela receber recursos em novos empréstimos durante a recuperação, onde esse novo financiador reserva uma parte do patrimônio para ele. Ele vira super, hiper, mega privilegiado. Então, são os dois gatilhos que as empresas em recuperação, agora com a nova lei, já previstos em lei, que antes era só jurisprudencialmente o DIP, agora está na lei, que nós vamos ter essas duas ferramentas trabalhando. Quando você fala em UPI, Unidade Produtiva Isolada, o big money tá, em investimentos, ele está lá fora. Tá? Porque quando você fala em unidade produtiva isolada, é um player do mercado, é um interessado na atividade que vai comprar de uma fábrica, de uma empresa que tem 5 plantas e 5 produtos, ele vai comprar 2 desses produtos, ele quer produzir. Então, e o industrial estrangeiro, ele não está conseguindo enfrentar o risco Brasil. Não está conseguindo encarar o risco Brasil na questão da insolvência quando você fala em UPI. Porque você tem muita, assim, grande parte dos players, dos bids que a gente vê, são bids internos quando você fala de UPI. Tá? E a unidade produtiva isolada é uma coisa fantástica, porque realmente eu vou lá, eu entro, eu sigo todo o procedimento de estar no plano de recuperação, os credores aprovarem, não ter sucessão trabalhista e tributária, mas sempre fica uma discussão posterior, assim, que você tem que ter um advisory, um legal para ficar brigando em reclamações trabalhistas, em ações, em recursos, que o estrangeiro não desce para o estrangeiro. Eu já tive alguns casos de processos onde eu atuei como administrador judicial, aliás, é a minha linha de segmento profissional fora do Instituto, e efetivamente, muitos dos casos, quando você vê o estrangeiro, o escritório brasileiro, para dar um legal opinion para o industrial estrangeiro, ele fala, olha, não faça. Já vi isso várias vezes, porque o escritório não quer se expor. Você tem um imponderável legal que o estrangeiro não aceita. Não aceita. E o advogado brasileiro não pode, nem o advogado brasileiro pode se expor de falar, olha, não, eu tenho um risco Brasil que é o imponderável. O estrangeiro fala, não me interessa. Agora, quando você fala em DIP, Debtor in Possession, você está mexendo com um outro mercado que é muito mais agressivo, que são os fundos abutres e a parte financeira. Aí sim, eu acho que vai ter uma movimentação muito grande e é uma forma indireta até desses bancos, na sua garantia do DIP, acabar levando toda a estrutura, como foi a quase DIP realizado pela Odebrecht, desculpa, pela Brookfield, no caso da OAS, que não fez porque ficou tanta discussão que a Brookfield falou, quer saber? Fui. Luiz Cláudio, olha, nós estamos terminando esse nosso Conecta de hoje. Por favor, as suas considerações finais. Roberto, assim, é um prazer estar aqui. Eu já falei que eu sou fã de carteirinha, né? Não só do programa, do Conecta, como das ações da ANEFAC, né? E se eu puder dar uma mensagem, assim, a recuperação é uma ferramenta que não pode ser vista, a lei de insolvências não pode ser vista como última boia. Ela tem que ser tecnicamente analisada como uma rede de proteção de quem tá no trapézio. Ninguém quer perder o trapézio e cair na rede. Mas se você quicar no ângulo certo, você pode voltar.
E é isso que o empresariado não está enxergando, ele enxerga como uma última boia fechatória, quando você já fez de tudo, já se arrebentou e não consegue mais voltar para o trapézio da mesma forma. Tá? Então, DIP, UPI, são coisas que vão mudar a cabeça de muita gente, mediação pré-processual. Espero que daqui a alguns anos a gente tenha realmente o sistema de solvência brasileiro fazendo aquilo que ele precisa fazer, que é devolver as empresas saudáveis para o mercado, para o ambiente de negócios. Ao Luiz Cláudio Montoro Mendes, o nosso muito obrigado pelos importantes esclarecimentos sobre a recuperação judicial. Essa foi uma entrevista do programa Momento ANEFAC, com conteúdo novo, todas as terças e quintas-feiras. Siga conectado conosco. Um abraço e até a próxima. Conecta ANEFAC.